Onde está o caça Su-57 da Rússia que deveria rivalizar com o F-22? Apresentado em 2010, o Su-57 foi originalmente concebido para ser o primeiro caça de quinta geração da Rússia, uma aeronave capaz de missões ar-ar e ar-solo, permanecendo indetectável pelas defesas aéreas inimigas. Hoje, o caça-bombardeiro futurista ainda está longe de servir nas forças aeroespaciais da Rússia. A invasão da Ucrânia pela Rússia, lançada no final de fevereiro de 2022, foi acompanhada por um grande acúmulo de aeronaves das Forças Aeroespaciais Russas, RUAF. Caças russos Sukhoi Su-30SM e Su-35, aeronaves de ataque Su-34 e jatos de apoio aéreo aproximado Su-25 se concentraram em aeródromos em Belarus e no oeste da Rússia e começaram a realizar missões nos céus da Ucrânia. A Força Aérea Russa sofreu perdas significativas em apenas 2 semanas, incluindo 12 caças e jatos de ataque perdidos para caças ucranianos, bem como mísseis terra-ar. Mas uma aeronave está totalmente ausente da guerra: o caça Su-57. Conhecido como Felon pela OTAN, o Su-57 deveria ser o primeiro de uma nova geração de caças russos, uma ruptura com os projetos atualizados da Guerra Fria que preenchiam as fileiras da Força Aérea Russa. O primeiro caça russo projetado desde o início com furtividade em mente, o Su-57 foi concebido para ser o chamado caça de quinta geração, na mesma categoria tecnológica dos caças americanos F-22 e F-35 e o J-20 chinês. Su-27 Flanker. O fim da Guerra Fria viu a economia da Rússia quase entrar em colapso quando o país sofreu o choque da transição de uma economia burocrática, planejada e comunista para uma economia de livre mercado. A década de 1990 viu o orçamento de defesa da Rússia essencialmente em suporte à vida, com o país incapaz de comprar novos equipamentos e sobrecarregado com um grande número de navios, aeronaves e veículos blindados e soviéticos que não podia operar. Além disso, a falta de um adversário aéreo tornou os novos caças uma prioridade baixa para o novo Estado russo. Concepção artística do Pak-Fan. Tudo isso começou a mudar em 1998, quando a Rússia começou a trabalhar em uma aeronave com as iniciais russas Pak-Fan, ou em inglês, Future Air System of Tactical Aviation. O Sukhoi Design Bureau da Rússia e seu projeto de caça T-50 superaram um projeto concorrente do lendário Mikoyan Gurevich, MiG, Design Bureau, e a construção da primeira aeronave começou em 2004. A aeronave voou pela primeira vez em 2010. Primeiro voo do T-50. O caça T-50 foi uma grande surpresa para o Ocidente, que havia se acostumado a um fluxo constante de atualizações sobre os jatos da Guerra Fria. O caça de superioridade aérea Sukhoi Su-27 da União Soviética, por exemplo, foi gradualmente expandido para os caças multifunção Su-30SM e Su-35, e para o caça de ataque de 2 lugares Su-34, enquanto os Su-27 originais foram atualizados. O problema era que a série de jatos Su-27 não era furtiva em um momento em que a dissimulação estava se tornando cada vez mais importante, e nunca poderia ser furtiva. Então, a Sukhoi decidiu criar um design novo que levasse em conta a furtividade desde o início. Era para estar na mesma categoria que o F-22 Raptor da América e o J-20 Mighty Dragon da China. O T-50 evoluiu gradualmente para o Su-57. Embora não tenha um apelido russo oficial, a OTAN deu-lhe o nome de relatório Felon. O Su-57 é destinado a verificar todas as características de caças de quinta geração, incluindo furtividade que evita radares, capacidade de cruzeiro em velocidade supersônica sem o uso de pós-combustores que consomem combustível, aviônicos avançados e um poderoso sistema de radar multimodo. A aeronave é fabricada no extremo oriente da Rússia na fábrica de aeronaves Komsomolsk-on-Amur, uma subsidiária da Sukhoi. O Su-57 é uma fuselagem mais plana e angular do que os jatos anteriores, com uma configuração de asa e corpo combinadas para fornecer furtividade embutida.
A aeronave foi inicialmente equipada com 2 motores com afterburner Saturn, Rybinsk AL-31F1, cada um com uma classificação de empuxo de 19.842 libras. Em 2017, um Su-57 voou com o motor permanente da aeronave, o novo e de alto desempenho SDLI-30, produto 30, que gera 24.250 libras de empuxo. Outro relatório sugere que a aeronave de produção ficará com o AL-31F. O radar N036 Bayelka do jato usa a mesma tecnologia de radar de varredura eletrônica ativa do F-22 e F-35. O Phelon foi projetado para engajar adversários no ar e no solo enquanto permanece furtivo e, como o F-22 Raptor, armazena armamento em 4 compartimentos internos de armas, incluindo 2 grandes compartimentos principais e 2 pequenos compartimentos. As baías principais são capazes de transportar grandes mísseis ar-ar, como os mísseis ar-ar de médio alcance K-77M guiados por radar. Eles também podem transportar mísseis anti-radiação para direcionar radares terrestres, bombas guiadas eletroópticas e mísseis antinávio. A aeronave pode transportar armas externamente em suas asas e fuselagem se a furtividade não for uma preocupação. O Su-57 provavelmente também levará o VIMPEL-R-73, nome de código da OTAN, Axehed, um míssil hipersônico ar-ar de longo alcance projetado para abater grandes aeronaves de apoio inimigas. Um Su-57 armado com R-73 tentaria se infiltrar nas defesas do ZEUA e da OTAN, passando furtivamente por aviões de alerta antecipado e patrulhas aéreas de combate para atacar diretamente os aviões ou aviões-tanque de alerta antecipado. Privados de suas aeronaves de alerta antecipado, um adversário seria forçado a ligar seus radares de caça, tornando-os mais facilmente detectáveis. A destruição de um avião-tanque reduziria o tempo e a distância que as aeronaves inimigas podem voar, forçando-as a operar mais perto de suas bases. Default. Existem cerca de 12 de Su-57 protótipos produção inicial. Os aviões foram enviados para a Síria em 2018 e 2019 para missões e testes no mundo real, mas os testes supostamente não incluíam missões de combate reais. A primeira aeronave de produção caiu em 2019, atrasando a entrada do jato no serviço da Força Aeroespacial Russa. Por todas as contas, o Su-57 é um caça de 5ª geração decente, mas por uma razão ou outra, os russos não conseguiram construir muitos deles. A Sukhoi tem mais de meio século de experiência na construção de aviões de guerra para a União Soviética e a Rússia, com o bombardeiro leve Su-2 estreando em 1937. O desenvolvimento do Su-57 foi repetidamente prejudicado pela falta de fundos e questões técnicas, como consequências da longa pausa da Rússia no desenvolvimento de caças se tornaram conhecidas. A Rússia nunca havia construído um caça furtivo do zero antes, e os motores SDLI-30 necessários não estariam prontos até 7 anos após o primeiro voo. Enquanto isso, o número de aeronaves que a Rússia planejava adquirir caiu vertiginosamente, de centenas para apenas 76. A base de dados das Forças Aéreas Mundiais de 2022 da Flight International listam apenas um Su-57 em serviço com as Forças Aeroespaciais Russas. Sanções recentemente impostas à Rússia por sua invasão da Ucrânia provavelmente devastaram a economia nacional, e resta saber se a Rússia ainda pode pagar todos os 76 aviões. Se isso não acontecer, o Su-57 poderá ser um dos primeiros aviões a ser abatido por seu próprio país, vítima de sua própria agressão.